Opa, tudo bem? Aqui é Alexandre Fortes. Você sabe quais são os principais medos de um gerente? Pois é, eu tenho acompanhado gerentes profissionais há muitos anos, desde 2005, quando eu formei a minha empresa. Eu trabalho como coach e como formador de líderes, de profissionais e acompanho de perto a rotina dos profissionais. Antes de ser um formador de profissionais, eu também fui diretor, fui gerente, eu tive a minha trajetória dentro das empresas e eu lembro quais eram os medos que eu tinha quando eu tinha que exercer o meu papel de liderança no dia a dia das empresas. Vamos lá, eu selecionei alguns problemas, alguns medos que nós gerentes passamos aí no dia a dia para você me acompanhar e refletir junto comigo. O primeiro medo que eu percebo com gerentes é aquele medo da formação da equipe. Quando a gente está para assumir uma equipe, ou então a gente assume uma equipe e precisa contratar alguém. Então, muitas vezes, nós temos aquele medo na hora de fazer o recrutamento. Aliás, eu vejo que muitos líderes, muitos profissionais que têm equipes, né, sob sua responsabilidade, não sabem muito bem a diferença entre o recrutamento e a seleção. Pois bem, são dois momentos importantes na procura por algum integrante novo para a sua equipe. Então, a primeira coisa que o líder precisa saber lidar é com o recrutamento. E eu tenho dito para amigos meus, para meus coaches, que você precisa ser um eterno recrutador. Estar atento, observando no dia a dia, na internet, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, em diversos meios. Quem são as pessoas que se destacam e que poderiam vir a fazer parte do seu time? E esse time, hoje em dia, não precisa nem ser um time que vai trabalhar junto contigo no seu escritório, pois pode ser um time virtual, remoto. Então, atualmente, precisamos eliminar esse medo que todo gerente tem. Pô, não sei aonde encontrar as pessoas, eu não sei se eu vou montar um time. Você precisa exercitar diariamente as suas habilidades, o seu senso de pesquisa e de procura para recrutar aqueles caras que poderiam vir a ser os seus colegas de trabalho, a sua equipe. Depois do recrutamento, tem o processo da seleção. Um medo terrível que assombra todo gerente é como que eu faço para selecionar dentre tantos? Porque o mercado está cheio de profissionais, a gente está no Brasil, tem 14, 15 milhões de desempregados e você está aí na sua empresa sem saber como fazer para fazer uma seleção certa. Então, a primeira coisa importante, você tem que ter instrumentos para fazer a seleção. Um dos principais métodos, né, da metodologia para fazer uma boa seleção é a entrevista. Não adianta. Uma boa entrevista, além de você sentar e conversar com a pessoa, tem o segredo antes da entrevista, é que você fazer um bom planejamento da entrevista. Olhar o currículo da pessoa, o histórico da pessoa. Se certificar, por exemplo, quais são as habilidades, quais são as formações que essa pessoa tem, quais são as experiências. Então, quando você for para a entrevista, é importante saber com quem você está falando. Se prepare para a entrevista. Por que a maioria dos gerentes tem medo da entrevista? Porque muitas vezes não sabe o que vai fazer. Você vai simplesmente checar se aquela pessoa que está querendo vir trabalhar com você é realmente aquela pessoa. Então você vai observar aquela pessoa. Você vai perguntar algumas coisas para confirmar o que escreveu. E você vai observar o comportamento dela, por exemplo. Então, assim, o segundo grande medo, né? Primeiro medo é como que eu faço para recrutar as pessoas. Depois, como é que eu faço para selecionar essas pessoas? Além da entrevista, você pode se assessorar, por exemplo, com alguma dinâmica de grupo, onde você possa botar a pessoa a fazer alguma coisa que vai demonstrar se ela tem realmente ou não tem aquela capacidade que ela demonstra, que ela fala ter, né? Outro instrumento muito importante para uma boa entrevista, que vai ajudar muito você na seleção, aliás, que complementa a entrevista, são os testes de comportamento, os testes psicológicos. Então, aí na sua empresa, pode ser que você não tenha uma profissional, uma psicóloga ou um psicólogo que possa lhe ajudar. Então, é bom você procurar alguém que possa lhe dar esse suporte. E esse suporte, ele é um complemento. É um complemento, tipo, você faz a entrevista, percebe alguns traços de personalidade na pessoa. Com um teste, seja um teste psicológico ou um teste de personalidade, você consegue, com muita facilidade, confirmar ou não aquilo que você tinha previamente previsto na entrevista. E desta forma você consegue melhorar um pouco esse medo. Você viu? Dois dos primeiros medos aqui a gente já consegue eliminar com dicas muito rápidas. Um terceiro medo que eu percebo nos gerentes é depois que contrata a pessoa.
contrata a pessoa, muitas vezes não sabe como botar a pessoa nos trilhos. Por quê? Porque muitas vezes não deu atenção para uma outra coisa que não tem nada a ver, aparentemente, com as pessoas. É o processo. Então, se você é líder, se você é gerente, se você é dono de uma empresa, você precisa ter processos claros. Porque a pior coisa que tem para alguém é ir trabalhar numa empresa que esteja bagunçado, que o processo não esteja claro. Ou seja, não tem um output claro, não tem um input certo também, e quando você menos espera, não sabe por que você está fazendo as coisas. E não tem clareza do seu trabalho. Então, a primeira coisa, por respeito à pessoa que você contratar, esteja com tudo mapeado, saiba exatamente qual é o processo que você tem na sua empresa. Você vai eliminar esse medo terrível, né, que assombra muitos gerentes, né? Como que eu faço para colocar as pessoas a trabalhar na empresa? Uma vez tendo um processo claro, você orienta, você treina em cima do processo. Imagina o seguinte, alguém veio trabalhar com você e essa pessoa nos primeiros dias, ou talvez nos primeiros meses, ela não vai ter experiência. Se você sabe disso, você sabe que como líder, você precisa orientar essa pessoa, dar um passo depois do outro, pegar na mão nos primeiros dias e depois ir deixando a pessoa fazer o trabalho dela nos processos que você tem aí na empresa, nas metas, atingir os resultados, enfim. Aí surge um outro medo, que o cara pega a pessoa, treina a pessoa está fazendo tudo certinho. Medo muito evidente nas empresas, é o medo de delegar. O cara me diz assim, mas eu sempre fiz assim, não posso delegar para ele que ele vai fazer diferente. Se você é um gerente, se você é um empresário e quer ser um grande líder, você precisa aprender a delegar. Se você tem medo de delegar, talvez o problema esteja antes. Talvez você não recrutou certo, não fez uma boa seleção, não fez a entrevista, não testou para ver se a pessoa era o que você precisava. Quando a pessoa começou a trabalhar, você não deixou claro para ela o que era para ela fazer e, afinal de contas, não tendo processo claro, a pessoa não faz certo, você não delega. Consequência. Percebeu? Então, na verdade, a falta de delegação, o medo de delegar é uma mera consequência, certo? Porque as causas já estavam ali. E é isso que você precisa trabalhar. Você precisa eliminar todos esses medos, esses desconhecimentos do processo todo da gestão de pessoas, porque senão você não vai delegar. E quando você consegue superar esse processo da delegação, fazendo tudo certinho, né? Contratando certo a pessoa, orientando claramente nos processos, dando todo o apoio, todo o treinamento necessário, depois delegando, agora você precisa chegar no estágio que a gente diz assim, botar a pessoa para voar. Formar novos líderes, formar profissionais de altíssima performance. Pouquíssimos líderes conseguem fazer isso. Aliás, eu tenho percebido nos meus clientes que quando a gente fala de alta performance, o pessoal não tem nem ideia do que é. Por quê? Eles não conseguem nem contratar certo. Então, como que eu vou conseguir fazer um time de alta performance? É mais ou menos assim. Primeiro, eu não sei escolher o time. Como é que eu quero ganhar a Copa do Mundo? Ganhar a Copa do Mundo para um time de futebol é a alta performance. E aí, na sua empresa, você tem medo também de ter alta performance? Você tem medo de entrar no jogo verdadeiro dos grandes negócios? Mudar o patamar, sabe uma escadinha? Quando você olha assim, eu quero ir lá no topo, eu quero subir no último degrau da escada. Isto é alta performance. Só consegue alta performance quem tem uma equipe de alta performance. Quem forma uma equipe de alta performance não tem outro cara na empresa a não ser você. Se você é um bom gerente, se você é um empresário diferenciado, você tem um processo de liderança aí com a sua equipe. E aí você leva a turma lá para alta performance. O que eu quero dizer agora é o seguinte, se você se identificou com algum desses medos, eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, que você vai ganhar muito se você der uma olhada nesse link que tem aqui embaixo no vídeo. Clica no link e você vai ser direcionado para uma página, que é uma página do meu blog. E ali você vai ver que tem uma descrição muito clara de tudo que eu ensino, de tudo que eu faço para que as pessoas possam aprender e possam crescer. Se você olhar lá e achar que tem algum fundamento nisso que eu estou te mostrando aqui, você pode dar uma espiada de novo aqui no canal do YouTube, que tem muitos vídeos meus dando dicas. Você também pode dar uma navegada no blog, que tem muitos artigos que eu oriento, trago alguns insights, algumas reflexões para você continuar se desenvolvendo. Ou então você pode virar meu parceiro e comprar um curso meu. Mas isso é você que decide. Por quê? Eu tenho certeza que se você quer se desenvolver como líder, um desses pontos, um desses tópicos que eu falei, é onde você vai conseguir dar os seus próximos passos para chegar no próximo nível.